Olá, meus amigos e minhas amigas! Como vocês estão? Espero que todos estejam se cuidando. Afinal de contas, apesar da vacinação contra o Covid já ter começado, todos nós sabemos ou deveríamos saber que nós precisamos continuar nos protegendo. Máscara e álcool em gel e mantenha a distância das pessoas, hein? A minha, a sua, a nossa vida vale muito. Bom, mas agora eu vou tirar minha máscara para a gente poder conversar melhor. Aê! Bom, espero que todos estejam super bem. Aqui João Mendes, secretário da Cultura de Cafelândia, e hoje eu venho fazer esse vídeo para falar mais um pouquinho com todos vocês a respeito de arte e cultura. Mas antes, eu quero deixar aqui o meu grande agradecimento a todas as pessoas, meus amigos, conhecidos e também pessoas desconhecidas que deixaram mensagens no meu primeiro vídeo de apresentação, mensagens de carinho, palavras de encorajamento, me colocando para cima, me parabenizando por agora exercer essa nova função aqui no município de Cafelândia. Muito obrigado a todos vocês que deixaram uma mensagem fraterna para mim. Saibam que essas mensagens, essa energia, nos embute de força e também de muita esperança para continuarmos construindo, criando e pensando em cultura. Muito obrigado! Tem muita gente que ainda questiona muito para que tem Secretaria da Cultura, né? Mas vai investir dinheiro nisso, mas precisa disso, mas vai gastar, mas não era melhor tampar um buraco, não é melhor abrir uma escola, não é melhor abrir outra delegacia, não é melhor hospital, remédio, meu Deus! Claro que é, todas essas coisas são importantíssimas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E só que eu quero dizer para vocês que nós precisamos abrir a nossa mente para as possibilidades. É possível nós termos arte e cultura e também um asfalto digno. É possível nós termos um espetáculo de teatro e também remédios no posto de saúde. É possível nós termos mais professores nas escolas e também termos um lindo show na praça. Não é necessário escolher se nós vamos ter acesso a uma medicação, uma rua asfaltada ou acesso à cultura e à arte. Nós podemos ter ambas. Na verdade, nós podemos ter muitas coisas. Se o trabalho for bem feito, se nós tivermos crença na capacidade das pessoas em aprender, mudar e se desenvolver, nós não precisamos escolher. Não é preciso ter uma coisa e não ter outra. Nós podemos ter tudo. Nós podemos ter acesso à cultura, acesso à informação, nós podemos ter experiências artísticas e também termos uma cidade muito bem planejada, muito bem organizada. Por isso que dentro da prefeitura existem as secretarias e cada secretaria tem à sua frente um gestor ou secretário ou secretária. E essa pessoa é o profissional que vai pensar nessa área, que vai cuidar para que tudo dê certo. É fundamental que todos nós, cafelandenses, todas as pessoas que aqui moram e que aqui trabalham, é fundamental que nós comecemos a ter mais autoestima, que nós comecemos a gostar um pouco mais de nós e também da nossa cidade. Eu até entendo se você não gosta de Cafelândia. Afinal, são muitos motivos que nos levaram a desgostar dessa cidade. Pois então, agora, exatamente por isso, é o momento de trabalharmos e de pensarmos em maneiras de tornarmos Cafelândia uma cidade muito mais agradável, muito mais feliz, gostosa de morar, de viver, de trabalhar e também de receber novas pessoas que aqui podem encontrar o espaço apropriado para desenvolverem suas ideias e também seus sonhos. Tudo é possível, desde que você acredite, tanto nos outros, mas principalmente em você próprio.
Muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas a respeito do que vem a ser uma Secretaria de Cultura. E por isso mesmo eu pretendo ir explicando para a população qual a função, qual o trabalho da Secretaria de Cultura, para que todos possam, a partir desse momento, serem educados e entenderem a importância dessa secretaria. Como qualquer outra secretaria do município, como por exemplo saúde, transporte, educação, enfim, a Secretaria da Cultura, ela tem uma função muito específica, que é gestar. Você sabe o que é gestar? Gestar significa cuidar, proteger, zelar, administrar. Então, a Secretaria da Cultura, ela vem cuidar da cultura, do desenvolvimento cultural daquela cidade. É muito engraçado e até mesmo um pouco preocupante, porque nós percebemos, por exemplo, que nessa época de pandemia, tem muita gente que não acredita, por exemplo, no vírus. As pessoas não acreditam na ciência e tem gente que nem acredita na vacina. Eu já ouvi até algumas pessoas dizendo e li aí pela internet em algum lugar que tem gente que acredita que a vacina, por exemplo, é um chip alienígena que vão injetar na gente para controlar nosso pensamento e essas coisas, né? E é engraçado e também um pouco triste pensar que em 2021 tem tantas pessoas que não acreditam no conhecimento científico. E isto é uma questão cultural. Essa é a cultura daquela pessoa, na casa dela, na família dela. Aquele grupo de pessoas simplesmente nega a ciência, os avanços científicos e preferem acreditar num pensamento mágico, místico, de que existe uma guerra oculta acontecendo e povos estão tentando dominar povos, inventando vacinas malignas que, em vez de tratar um vírus, vai acabar transformando todo mundo em algum tipo de robô chinês. Isso é uma questão cultural. Por isso, percebam que a cultura está intimamente ligada à maneira como nós pensamos, à maneira como nós sentimos. A cultura é a nossa percepção do que é realidade. E é disso que se trata essa secretaria que agora eu estou à frente como gestor. Gestar uma secretaria numa prefeitura é como cuidar de uma casa ou administrar uma empresa. Nós precisamos sempre analisar os recursos que essa secretaria tem, os recursos materiais, os recursos humanos, investir o dinheiro em bons projetos que gerem grandes resultados para a cidade e para as pessoas, é claro. É uma questão de administração. E como qualquer empresa, ou melhor, como uma boa empresa, é muito importante que as secretarias tenham missões a cumprir. E essas missões são, para mim, secretário, e também para minha equipe, para as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente comigo, são essas missões que são o nosso farol, que nos iluminam os nossos caminhos. São elas a nossa bússola, que nos apontam qual é a direção que nós devemos seguir. Quando eu criei as missões da Secretaria Municipal da Cultura, eu levei em consideração todos os avanços que nós esperamos para o município de Cafelândia. Levei em consideração os sonhos das pessoas e também as suas vocações, em desenvolver os seus talentos, em ter um espaço onde elas possam estudar arte e também consumir arte. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar para todos vocês as missões da cultura de Cafelândia. Presta atenção. A primeira missão da Secretaria da Cultura é criar uma identidade, ou seja, olhar para si mesmo. A identidade de um povo não deve ser uma construção imposta por uma cultura alheia a ela. Essa identidade, a maneira como nós nos compreendemos, deve ser um processo de construção pessoal. Faz parte das ações culturais permitir que a sociedade crie a sua identidade de acordo com as suas necessidades e também os seus desejos. Para isso, é fundamental gerar projetos que permitam que os indivíduos que a compõem
possam adquirir conhecimentos e maneiras de se auto-observar, compreendendo dessa forma quem são e por que são. Somente assim é possível alterar a identidade de um povo, enfatizando aquilo que lhe enobrece e erradicando aquilo que lhe rebaixa. Acima de tudo, a construção de uma identidade desenvolve a autoestima de um município. Pensem bem, nós precisamos saber quem nós somos. Quem é o cafelandense? Qual é a nossa história? De onde nós viemos e como nós chegamos até esse formato atual de cidade? Um povo que não possui identidade é facilmente enganado, manipulado, se transforma em peões de um jogo de xadrez de algumas outras pessoas. Então a primeira missão da cultura é criar identidade, é dar visibilidade às pessoas que fizeram e que fazem histórias aqui no nosso município. A segunda missão da cultura é resgatar a história, ou seja, olhar para o passado. É um direito de cada indivíduo conhecer sua origem, sua história pessoal, assim como de todos os seus ancestrais. Da mesma forma, é um direito do povo conhecer a história da sua comunidade. Todos nós tivemos pais, avós, bisavós, todos nós tivemos antepassados. E foram essas pessoas que ergueram este município. Foram as decisões dessas pessoas que nos trouxeram até os dias atuais, até hoje. E é muito importante nós conhecermos a nossa história. Tanto a nossa história pessoal, quanto a nossa história social. Até mesmo, inclusive, conhecer e lembrar os erros do passado, para que nunca mais a população regrida e volte a cometer os mesmos equívocos que foram cometidos antes. Então, resgatar a história e olhar para trás é uma importante missão da cultura dentro de uma cidade. É preciso que toda a população, crianças, jovens, adultos e idosos, se apropriem da história dessa cidade e que a falta de memória não atrapalhe o nosso desenvolvimento. Nós precisamos manter viva a história do município de Cafelândia. Não apenas a história bonita, não apenas os capítulos elegantes, os capítulos que valorizam algumas pessoas na cidade. Não, mas toda a história. Ela precisa ser contada direito, com verdade e muita honestidade para toda a população. Missão número 3. Formar público. Olhar para a arte. Os processos culturais têm como objetivo educar o olhar do espectador para que esse possa cada vez mais interagir com profundidade e originalidade com a obra de arte. Muitas pessoas sempre falam que é preciso valorizar a arte, valorizar o artesanato, valorizar a cultura. No entanto, essa fala jogada ao vento, ela não muda nada. O processo de valorização das artes é um processo, acima de tudo, educacional. Nós precisamos educar as pessoas, educar a população a ver e consumir e, principalmente, a compreender a arte. Não basta apenas pintar quadros, montar peças de teatro, não adianta nada fazer espetáculo de dança, e sendo que a população ainda não consegue sentar numa plateia e admirar aquele espetáculo e compreender aquela tela, por que e como ela foi pintada daquela maneira. Então, essa missão da cultura, informar o público, ela é importantíssima, porque ela vai educando as pessoas à medida que os projetos vão se desenvolvendo. Uma sociedade que tem olhos para a arte, que compreende a sua necessidade, que entende os seus processos, é com certeza uma sociedade muito mais civilizada, muito mais educada, que preza os detalhes, que preza a beleza acima de tudo. E dentro dessa sociedade, onde a arte, a cultura, o artesanato são valorizados e respeitados, dificilmente nós vamos
encontrar preconceito, criminalidade, falta de educação, opressão, corrupção e desrespeito à pessoa que somos. A quarta missão da cultura é promover a erudição, olhar para o mundo. Erudição é um termo latino, é uma instrução vasta e variada, adquirida sobretudo pela leitura, pelo estudo, direcionada a um conhecimento de cunho acadêmico. Pode-se também chamar de uma pessoa sábia, embora, a rigor, o conceito de sabedoria deva incluir também competências mais amplas, como prudência, moral e experiência de vida. A erudição, ela é uma característica humana de alguns povos ou de algumas pessoas que nos permite interagir com diferentes conteúdos, mesmo que eu não goste deles. Por exemplo, tem muitas pessoas que amam música sertaneja, elas adoram, elas se divertem, é um gosto pessoal delas. Mas, se ela for uma pessoa erudita, ela não tem problema nenhum em interagir com outros estilos musicais, como rock, heavy metal, pagode, axé, pop, música clássica, porque a erudição é essa capacidade que permite a ela entrar em contato com outras linguagens artísticas, mesmo que não sejam de sua preferência. Ela não tem uma dificuldade, nem um preconceito de interagir com coisas que são diferentes dela mesma. A erudição nos permite sermos pessoas mais evoluídas, pessoas mais abertas, pessoas mais inteligentes, mais tolerantes, mais caridosas, porque nós conseguimos nos colocar no lugar de outras pessoas. Para desenvolver a erudição numa sociedade ou num indivíduo, é muito importante olharmos para o mundo, é muito importante sairmos da nossa zona de conforto intelectual, apenas interagindo com aquilo que eu gosto ou com aquilo que eu acho que eu sei. É fundamental olharmos a história do planeta, a história dos povos, não apenas dos povos brasileiros, mas também de todos os povos. Essa é a história do mundo. É dessa forma que, através da cultura, nós podemos promover e desenvolver a erudição dentro da nossa sociedade. Missão número 5, desenvolver as vocações, olhar para as técnicas. Vocação é um termo derivado do latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou mesmo profissão. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir um determinado caminho. Por extensão, vocação é um talento, uma aptidão natural, um pendor, uma capacidade específica para executar algo que vai lhe dar muito prazer. Faz parte da cultura de uma cidade, da Secretaria de Cultura, criar projetos que desenvolvam as vocações das pessoas. Como eu acabei de dizer, a vocação é um chamado, é aquilo que vem do meu coração, é aquela minha inclinação especial. Muitas crianças, e quem trabalha com as crianças vai entender exatamente isso que eu vou falar, desde pequenininhas, já se dá para perceber que algumas crianças, elas têm, por exemplo, vocação para dança, muitas crianças gostam de cantar, muitas crianças gostam de pintar, rabiscar, muitas crianças estão vocacionadas para algumas áreas artísticas. E é muito importante que nós tenhamos projetos para as pessoas desenvolverem as suas vocações. Elas precisam encontrar um espaço dentro do município onde elas possam estudar, desenvolver, estimular e elevar as suas vocações. Porque senão essas vocações vão ser perdidas. E quando elas forem adultas, elas vão abrir mão desses sonhos em nome de outras carreiras, em nome de outras profissões. Com certeza, você deve conhecer um amigo ou talvez você próprio seja uma pessoa muito talentosa, que teve de abrir mão dos seus sonhos para poder trabalhar numa outra área por falta de espaço para desenvolver a sua vocação. Também é sempre importante lembrarmos que
em qualquer ponto da nossa vida, em qualquer etapa, em qualquer capítulo, nós podemos começar a desenvolver as nossas vocações. Não é preciso apenas ser uma criança. Nós podemos fazer isso na juventude, nós podemos fazer isso na vida adulta e nós podemos sim fazer isso durante a nossa velhice, durante a terceira idade. Em qualquer momento você pode começar. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite nas suas vocações. Por isso que é importantíssimo que a cultura consiga desenvolver e estimular todas as pessoas vocacionadas que vêm até a cultura. É muito vital. E a nossa sexta e última missão cultural é o quê? A nossa sexta e última missão cultural é gerar espaços e possibilidades, ou seja, olhar para o futuro. Faz parte do desenvolvimento cultural de uma sociedade civilizada a criação, estruturação e gestão de espaços físicos e sociais onde artistas podem expor, divulgar, comercializar e promover seus produtos em artes. Nós precisamos, de uma vez por todas, ter e cuidar de um espaço público, aonde todos os artistas podem ter acesso. Nesse espaço devem acontecer eventos, exposições, feiras, shows, apresentações. Esse espaço, ele é a garantia de que no futuro, quando outros gestores estiverem na Secretaria de Cultura, que ele continue, que esse espaço continue vivo, que ele possa ser de domínio público, que todos os futuros artistas, aqueles que hoje ainda são crianças, os que ainda vão nascer, que todos esses tenham o direito garantido de usarem esse espaço, um espaço onde eles podem desenvolver e expressar os seus talentos para Cafelândia e também para toda a região. A missão da cultura é, acima de tudo, educar o olhar. Educando o olhar para ver o que antes era encoberto por uma cultura ainda estreita e ignorante. Olhando de novas formas para si, a sociedade pode se autoconceber diferentemente. Para tal efeito, devemos todos estarmos preparados para o futuro. Os agentes da cultura não devem medir seus esforços para a realização de projetos e ações artísticas que venham cumprir essa nobre missão. E é dessa forma, repletos de esperança, revestidos de luz, que nós damos início aos projetos culturais aqui em Cafelândia. Como eu disse no começo, nós estamos ainda enfrentando uma terrível pandemia. Ela não é ficção científica, ela não é mentira, ela é real. Muitas famílias aqui no município, inclusive, já foram vítimas do Covid e também da dengue. Nós não podemos ignorar isso. Mas enquanto essa pandemia não passa, nós estamos pensando, criando, idealizando muitos projetos, seguindo essas 6 missões que eu proponho para a cultura aqui de Cafelândia. Mais uma vez eu convido todos vocês que estão aí me ouvindo, me assistindo, a participar ativamente da cultura do nosso município. Colabore, dando ideias, tirando suas dúvidas e participando. Não saber não é um defeito, não é um pecado, não é um crime. Não saber é normal, faz parte da nossa natureza a curiosidade, a dúvida. Então, exponha suas dúvidas, expresse a sua opinião. Não tenha medo, nós precisamos nos impor, nós precisamos participar. E eu sempre irei convidá-lo e convidá-la a participar de todo o movimento cultural que está chegando, que eu estou idealizando com toda a equipe aqui da Secretaria da Cultura. Bom, por hora é isso. Em breve estou de volta com mais vídeos, trazendo mais novidades para toda a população. Um grande beijo, fiquem bem e se cuidem, hein? Até mais!